Escorpião, existe algo estranho acontecendo ao seu redor, e você já sentiu isso antes mesmo de clicar neste vídeo. Não foi coincidência. Nos últimos dias, alguma coisa mudou no ar. O silêncio ficou mais pesado. Certos pensamentos começaram a voltar sem explicação. E talvez, no fundo, você esteja tentando entender por que uma presença antiga voltou a ocupar espaço dentro da sua mente, mesmo quando você jurou que tinha deixado tudo para trás. Presta atenção. Há sinais aparecendo para você o tempo todo. Pequenos detalhes que parecem insignificantes para os outros, mas que mexem profundamente com a sua energia. Um sonho repetido. Um nome surgindo do nada. Uma sensação estranha ao acordar. Uma música antiga tocando exatamente na hora errada, ou talvez na hora certa. Escorpião, você percebeu que algo dentro de você está inquieto, como se sua alma estivesse tentando avisar que um ciclo ainda não terminou, porque terminou apenas na superfície, mas energeticamente, não. E é exatamente isso que a lua nova está tentando revelar. Talvez você tenha sentido um aperto inexplicável no peito nos últimos dias. Talvez tenha olhado para o telemóvel esperando uma mensagem que nunca chegou. Ou talvez tenha começado a lembrar de momentos que estavam enterrados há meses, até anos. Mas há algo que você ainda não percebeu. Essas lembranças não estão voltando apenas porque você sente saudade. Existe alguém pensando em você com intensidade neste exato momento. Alguém que tentou seguir em frente, mas não conseguiu cortar o fio invisível que ainda conecta vocês. E quanto mais essa pessoa tenta esquecer, mais o universo aproxima os caminhos novamente. Escorpião, isso não é comum. Você é um signo marcado por transformações profundas. Quando alguém entra verdadeiramente na sua vida, a ligação não desaparece facilmente, principalmente quando houve emoções fortes, palavras não ditas ou feridas abertas em silêncio. E é aí que tudo começa a mudar. Porque existe uma energia se abrindo ao seu redor como um portal invisível. Um portal emocional, espiritual, kármico. Talvez você tenha sentido isso ontem à noite. Aquela sensação repentina de que alguém estava pensando em você. Aquele arrepio inesperado. Ou aquele vazio estranho que aparece sem motivo, mesmo quando tudo parece normal. Presta atenção nos próximos dias. Os sinais vão aumentar. O universo começa sempre em silêncio, antes de provocar grandes reencontros. E você sabe disso. Escorpião sente antes de ver. Enquanto os outros ignoram coincidências, você percebe padrões. Enquanto os outros dormem, sua intuição desperta. E sua intuição está tentando gritar algo agora. Existe uma pessoa presa entre o arrependimento e o medo. Uma pessoa que observa você de longe, talvez pelas redes sociais. Talvez perguntando sobre você discretamente, talvez fingindo indiferença, enquanto pensa em você todas as noites. Mas isso muda tudo, porque essa pessoa não esperava que você continuasse tão presente energeticamente. Não esperava sentir sua falta dessa forma. Não esperava sonhar com você outra vez. E os sonhos, Escorpião, nunca vêm vazios. Quando a energia espiritual tenta unir dois caminhos novamente, ela começa pelos sonhos, pela mente, pelos sinais invisíveis. É por isso que certas imagens continuam voltando para você. Uma rua, uma conversa, um olhar, uma despedida que nunca pareceu definitiva. Escorpião, existe algo inacabado entre você e alguém do passado. Algo que nem o tempo conseguiu apagar completamente. Mas cuidado! Nem toda energia ao seu redor é leve neste momento. Existe inveja perto de você. Existe alguém observando sua mudança em silêncio. Alguém incomodado porque sua energia começou a despertar novamente. Porque mesmo depois da dor, você continua brilhando. E certas pessoas não suportam ver Escorpião renascendo. Talvez você tenha sentido cansaço excessivo recentemente. Falta de motivação repentina. Pensamentos confusos durante a madrugada. Isso não é apenas emocional. Há energia negativa tentando bloquear sua clareza espiritual antes da lua nova. Porque quando o Escorpião desperta, segredos começam a aparecer. E alguém sabe disso. Presta atenção. Uma verdade escondida está muito perto de ser revelada para você. Talvez através de uma mensagem inesperada. Talvez através de um encontro aparentemente comum. Ou talvez através de uma simples frase que vai atingir você como um raio. Mas há algo escondido,
Esse reencontro não acontecerá da maneira que você imagina. Porque antes que essa pessoa volte completamente para a sua vida, o universo vai colocar você diante de uma escolha emocional muito difícil: perdoar ou permanecer preso ao passado. E no fundo, você ainda não decidiu. Parte do seu coração quer abrir a porta novamente, mas outra parte ainda lembra da dor, das noites silenciosas, da ausência, das palavras que nunca vieram. Escorpião, você tentou ser forte por tanto tempo que quase esqueceu o peso que carrega dentro da alma. Só que a energia da lua nova não aceita máscaras. Ela traz à superfície tudo aquilo que estava escondido. Tudo, inclusive sentimentos que você fingiu não sentir mais. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Porque essa pessoa também está mudando. Algo aconteceu recentemente na vida dela. Uma perda, um vazio, um choque emocional. E isso despertou lembrança sua de forma intensa e inesperada. Como se o destino estivesse puxando essa pessoa de volta para o caminho que abandonou. E isso ainda não é a parte mais importante. Existe uma razão espiritual para esse reencontro estar tão próximo agora. Uma razão antiga. Algo ligado a promessas quebradas, palavras não cumpridas e uma conexão que nunca foi encerrada da maneira correta. Escorpião, certas almas não se reencontram por acaso. Elas se reencontram porque o universo ainda espera uma resposta. E nos próximos dias, você começará a entender por quê. Porque alguém vai dar um sinal. Um sinal impossível de ignorar. Escorpião, a partir do momento em que você começou a sentir essa inquietação, o universo abriu uma passagem invisível entre você e alguém que nunca conseguiu se desligar completamente da sua energia. E agora os sinais começam a fazer sentido. Aquela sensação repentina de nostalgia, os sonhos intensos, o impulso inexplicável de olhar mensagens antigas, mesmo sem querer. Nada disso aconteceu por acaso. Existe uma alma tentando se aproximar de você outra vez. Mas o mais estranho é que essa pessoa tentou resistir até o último momento. Presta atenção. Ela fingiu estar bem. Fingiu que tinha seguido em frente. Fingiu que sua ausência não fazia diferença. Mas algo mudou recentemente. Talvez tenha sido uma decepção. Talvez uma solidão inesperada. Talvez o karma finalmente tenha mostrado para essa pessoa o vazio que deixou quando se afastou de você. E é aí que a energia começou a voltar. Escorpião, alguém está percebendo tarde demais o valor que perdeu. E quanto mais a lua nova se aproxima, mais forte fica essa conexão energética. Você pode até tentar racionalizar, mas no fundo da sua alma, você já sentiu isso. Existe um fio invisível ligando vocês novamente, como duas portas espirituais tentando se abrir ao mesmo tempo. Mas há algo escondido. Nem tudo é exatamente como parece. Porque existe uma pessoa ao seu redor que aparentava estar contra você, quando na verdade era quem mais carregava arrependimento no coração. Sim, a pessoa que parecia fria, distante, orgulhosa, é justamente aquela que mais pensa em você durante a madrugada. Esse é o primeiro twist que o universo queria revelar. Quem parecia indiferente era quem mais sofria em silêncio. Escorpião, certas pessoas não sabem amar sem fugir. Não sabem demonstrar sem criar distância. E quando finalmente entendem o que sentiram, o tempo já passou. Só que desta vez, algo está diferente. Porque essa pessoa começou a perceber sinais também. Sonhos, memórias, coincidências. Como se o destino estivesse empurrando os dois novamente para o mesmo caminho. E isso muda tudo. Porque quando duas pessoas começam a receber os mesmos sinais ao mesmo tempo, não é saudade comum. É energia espiritual em movimento. Talvez por isso você esteja sentindo o coração pesado em certos momentos do dia. Como se uma presença invisível tentasse alcançar você. Mas cuidado, existe inveja circulando perto dessa conexão. Alguém observa você em silêncio. Alguém que percebeu que sua energia está despertando novamente e não gosta disso. Essa pessoa pode sorrir para você, pode agir normalmente, mas energeticamente carrega peso, comparação e ressentimento. E o mais perigoso é que essa energia negativa tenta bloquear seu reencontro através da confusão emocional. Talvez seja por isso que você vem duvidando tanto de si mesmo ultimamente. Talvez seja por isso que,
Às vezes, você sente vontade de desistir de tudo, mesmo sem motivo claro. Escorpião, nem todo pensamento que passa pela sua mente pertence realmente a você. Presta atenção nisso. Existem energias tentando enfraquecer sua clareza antes que uma verdade importante seja revelada. E essa verdade envolve alguém que ainda não conseguiu cortar o laço espiritual com você. Talvez essa pessoa tenha observado suas redes sociais recentemente. Talvez tenha perguntado discretamente sobre sua vida. Ou talvez tenha digitado uma mensagem e apagado antes de enviar. Mas há algo ainda mais forte acontecendo. O karma começou a agir. E quando o karma toca alguém ligado ao escorpião, não existe fuga emocional. A pessoa começa a revisitar tudo que tentou esquecer. Cada palavra, cada silêncio, cada oportunidade perdida. E o mais impressionante é que você também está sendo preparado para esse reencontro. Mesmo sem perceber, as dores que você enfrentou nos últimos meses não foram aleatórias. Elas estavam moldando sua energia para este momento. Porque o universo sabia que você precisaria decidir entre repetir o passado ou transformar completamente a conexão. Mas isso ainda não é a parte mais importante. Existe um detalhe que ninguém contou para você. Esse reencontro pode não acontecer da forma romântica que você imagina. Sim, existe amor envolvido, existe desejo, existe saudade, mas acima de tudo, existe uma dívida emocional entre vocês. Algo ficou aberto. Algo nunca foi dito até o fim. E enquanto isso não for resolvido, o destino continuará aproximando vocês repetidamente. Escorpião, você já percebeu como certas pessoas desaparecem, mas nunca somem totalmente da sua vida. Sempre existe um retorno, uma lembrança, um sinal inesperado. Isso acontece porque algumas conexões não pertencem apenas ao plano humano, pertencem ao plano espiritual. E existe uma razão muito antiga para isso. Talvez em outra fase da vida, talvez em outro ciclo, talvez até em outra existência, houve uma promessa quebrada entre vocês. Uma promessa de proteção, de permanência, de amor verdadeiro. E agora o universo quer fechar esse ciclo da maneira correta. Só que existe um segundo twist. A pessoa que vai procurar você não é exatamente quem você pensa neste momento. Porque enquanto você acredita estar esperando alguém específico, existe outra energia se aproximando silenciosamente. Uma energia que observou sua dor de longe. Uma pessoa que permaneceu em silêncio, mas nunca saiu completamente da sua órbita. E quando essa aproximação acontecer, você vai perceber que o destino estava escondendo algo maior. Escorpião, duas portas estão começando a se abrir ao mesmo tempo. Uma ligada ao passado, outra ligada ao futuro. E sua alma terá que reconhecer qual delas carrega a verdade. Mas há algo escondido que ainda não foi revelado. Uma decisão tomada antes da lua nova pode mudar completamente o rumo desse reencontro. E poucas pessoas estão preparadas para ouvir isso. Escorpião, chegou o momento de entender a verdade que o universo tentou mostrar para você desde o início. Esse reencontro não apareceu na sua vida para destruir você. A dor não voltou para machucar você outra vez. E essa conexão nunca foi apenas sobre amor, foi sobre despertar. Presta atenção. Durante muito tempo, você acreditou que precisava esquecer completamente o passado para conseguir seguir em frente. Você tentou apagar memórias, tentou endurecer o coração, tentou agir como se nada tivesse deixado marcas. Mas o universo nunca quis que você apagasse tudo. O universo queria que você curasse. Existe diferença. Porque esquecer é fugir, mas perdoar é libertar. E é exatamente aí que a lua nova entra na sua vida como uma chave espiritual. Ela veio abrir a porta que você manteve fechada durante tanto tempo. A porta da verdade emocional. Escorpião, a grande revelação é esta. O reencontro só acontecerá verdadeiramente quando você parar de alimentar a dor dentro de si. Não significa aceitar tudo o que fizeram. Não significa voltar atrás cegamente. Significa quebrar a corrente invisível que ainda prende sua alma ao sofrimento. Porque enquanto existir ressentimento, a energia continua presa no passado. E o universo quer levar você para outro nível agora. Isso muda tudo. Talvez você tenha passado meses acreditando que foi abandonado, que não foi valorizado, que deu mais amor do que recebeu. Mas há algo escondido que você precisa ouvir hoje.
A pessoa que se afastou de você também se perdeu de si mesma. Sim, ela errou. Ela fugiu. Ela deixou silêncio onde deveria ter deixado verdade. Mas carregou culpa todo esse tempo. Uma culpa silenciosa, pesada, energética. Escorpião. Algumas pessoas só entendem o valor de uma conexão depois que o vazio aparece. E o vazio apareceu para ela. Nos últimos dias, essa pessoa começou a sentir sua ausência de maneira quase obsessiva. Pequenos gatilhos emocionais começaram a despertar memórias enterradas. Um perfume, uma música, um lugar e, principalmente, sonhos. Porque quando duas almas ainda estão conectadas espiritualmente, o subconsciente vira portal. Talvez por isso você tenha acordado cansado recentemente, como se estivesse vivendo emoções intensas enquanto dorme. Porque parte da sua energia já está encontrando essa pessoa no plano invisível. Mas o mais forte ainda não foi revelado. Esse reencontro não será apenas emocional, será transformador. Você não vai reencontrar apenas alguém. Vai reencontrar uma parte sua que ficou presa no momento da dor. E quando isso acontecer, tudo dentro de você começará a mudar. Escorpião, você passou por uma fase extremamente pesada porque precisava despertar sua força verdadeira. As perdas ensinaram, o silêncio ensinou, a solidão ensinou, e agora você não é mais a mesma pessoa de antes. Agora você enxerga energias. Agora você percebe intenções escondidas. Agora você entende que nem toda despedida significa fim. Algumas despedidas são apenas pausas do destino. Mas cuidado, existe uma última prova antes da abertura completa desse caminho. O universo vai observar sua reação nos próximos dias. Talvez alguém provoque você emocionalmente. Talvez uma mensagem inesperada apareça. Talvez uma lembrança antiga tente despertar sua raiva novamente. E nesse momento, você terá duas escolhas: voltar ao orgulho ou escolher a libertação. Presta atenção nisso porque essa decisão abre ou fecha caminhos espirituais importantes. Escorpião, sua energia está entrando num ciclo raro de renascimento. E poucas pessoas conseguem atravessar isso sem quebrar. Mas você consegue. Porque Escorpião nasceu para morrer emocionalmente e renascer mais forte. Essa é sua essência. Transformação, transmutação, poder. Nada pode parar. Nem a inveja, nem o passado, nem aqueles que tentaram apagar sua luz. Porque quanto mais tentaram destruir você, mais forte sua alma ficou. E agora o universo começa a devolver aquilo que parecia perdido. Talvez nos próximos 3 dias você receba um sinal claro. Uma mensagem inesperada. Um sonho extremamente real. Um nome surgindo repetidamente. Ou até um encontro aparentemente comum, mas que fará seu coração acelerar de forma inexplicável. Quando isso acontecer, não ignore, porque será a confirmação de que o portal já foi aberto. E há algo ainda mais bonito nisso tudo. Você não está sendo guiado para repetir sofrimento. Está sendo guiado para fechar um ciclo da maneira certa. Com consciência, com verdade, com cura. Talvez exista reconciliação. Talvez exista apenas libertação definitiva. Mas em ambos os casos, sua alma sairá mais forte. Muito mais forte. Escorpião, certas pessoas entram na sua vida para ensinar dor. Outras entram para despertar seu poder. E às vezes, é a mesma pessoa. Isso muda tudo. Agora respira fundo e observa os sinais ao seu redor depois deste vídeo. Porque algo começará a acontecer. Uma energia diferente vai tocar sua vida. Você sentirá. Seu coração perceberá antes da sua mente entender. E quando o reencontro finalmente acontecer, você vai compreender que o destino nunca esteve trabalhando contra você. Estava preparando você para escolher diferente, para amar diferente, para enxergar sua própria força. Escorpião, você sobreviveu ao caos que teria destruído outras pessoas. Você atravessou noites silenciosas, feridas invisíveis, traições escondidas. E mesmo assim, continua aqui, de pé, mais intuitivo, mais forte, mais impossível de ser quebrado. Porque sua alma não nasceu para permanecer na escuridão. Sua alma nasceu para atravessá-la. E agora, a lua nova abre diante de você um novo caminho.
Um caminho onde o passado deixa de ser prisão e se transforma em sabedoria. Onde o perdão deixa de ser fraqueza e se torna poder espiritual. Onde o amor deixa de ser dor e começa finalmente a ser verdade. Escorpião, o universo te escolheu.